Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a este tempo de louvor, de celebração e de escutar a palavra do nosso Deus nesta manhã de domingo. Desejo que todos realmente possam estar bem nas vossas casas e que Deus muito vos abençoe e abençoe este dia de domingo. E vamos então celebrar o nosso Deus, porque Ele é digno de todo o louvor, de toda a nossa adoração, da consagração da nossa vida, e porque Ele não está restringido, não está preso a um sítio, a um local. E apesar de nós estarmos aqui neste momento a celebrá-lo no templo, na casa de oração da igreja, Ele também está junto com todos nas vossas casas. Então, Deus não está preso a um lugar, Ele não habita num só lugar, Ele está presente em todo o lado e nos corações dos crentes no Senhor Jesus. Então vamos ter este tempo de alegria, de celebração, exaltação ao nosso Deus. Senhor, tu
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tu és incomparável, Tu és grande, Tu és tremendo, Senhor, Tu és Rei, acima de todas as coisas, soberano sobre tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos criaste e Tu fazes refletir a Tua glória na nossa vida, Senhor. Nós não somos merecedores de tal bênção tão grande, Senhor. Não somos merecedores do Teu amor, da Tua dádiva tão grande. Mas estamos tão gratos, tão alegres esta manhã por podermos celebrar-Te, podemos louvar-Te, Senhor, podemos agradecer-Te por todas as maravilhas que temos vivido dia a dia, Senhor, pelas pequenas e pelas grandes coisas. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder. Obrigada porque Tu tens curado os doentes, Senhor. Obrigada porque Tu tens fortalecido os fracos, Senhor. Obrigada porque Tu tens salvo os perdidos. Tu continuas a fazer milagres dia após dia. Obrigada, Senhor. Só queremos louvar-Te, exaltar-Te e render-Te graças ao Teu nome. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos todas as coisas. Amém. E vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7. E vamos ouvir esta leitura que será feita pelo nosso irmão Pedro. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós não temos razão para estarmos a guardar as ansiedades e as preocupações para nós. Nós devemos colocá-las diante de Deus em oração. Tudo aquilo que nos estiver a afligir, a preocupar, a causar ansiedade, a causar stress, possamos colocar diante do nosso Deus, possamos elevar até Ele a nossa ansiedade, a nossa dificuldade. E muitas vezes são sentimentos, são sensações que nós não conseguimos controlar. Só mesmo o Senhor Jesus, o Seu Espírito Santo, é que pode controlar todos esses sentimentos que não são bons. E então podemos colocá-los diante do nosso Deus, em petições de oração, pela súplica. Nós podemos suplicar, porque sabemos que o nosso Deus está connosco, Ele nos ouve, Ele atende à nossa oração. E temos a resposta aqui, que é algo extraordinário, algo espetacular. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que vai para mais além, muito mais além daquilo que nós podemos compreender, ela vai guardar o nosso coração, vai habitar e permanecer na nossa vida, na nossa mente. Tudo isto em Cristo Jesus. Então que a paz do nosso Deus possa reinar e habitar no nosso coração neste momento. E é isso que vamos cantar. Aquele que se entregou por mim.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e hoje vamos acompanhar a vitória de Ana. Aquela mulher que nos dá uma tremenda lição para que neste mês de fevereiro de 2021 possamos sair reforçados, possamos sair mais do que vencedores diante de todas as adversidades que tínhamos, e nós estamos com diferentes, e queremos nesta manhã olhar para o primeiro capítulo e perceber que o nascimento de Samuel é um verdadeiro tratado de fé por parte da sua mãe. É verdade, nós estamos a olhar para Ana, para a mãe de Samuel, alguém que viveu, experimentou a alegria de ser mãe e teve vários filhos, mas o seu primeiro filho foi uma verdadeira vitória que, como dizia há pouco, nos incentiva neste mês de fevereiro a sermos mais do que vencedores, a desejar vencer. E lendo os primeiros 6 versículos, percebemos que a vitória de Ana surge no meio da provação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 6. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano a ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava uma porção dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a procurava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. A vitória de Ana é exatamente aquela que nós encontramos aqui nos últimos versículos. A vitória no meio da provocação. O primeiro nome que nós encontramos neste relato é o de Elcana, um bígamo nos nossos dias, um homem que tem uma mulher chamada Ana e a outra Penina, e a particularidade desta família residia, para nós, no facto dela ser constituída por um homem e 2 mulheres. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, parece que a Bíblia trata destes temas com alguma suavidade, parecendo não condenar esta realidade destrutiva de alguém ter 2 mulheres. Mas o que provocava ainda mais conflito naquela casa era o facto de essas 2 mulheres estarem numa disputa. Ana era estéril, ao passo que Penina tinha filhos. Também vemos que era um homem religioso. Elcana era alguém preocupado em proporcionar à sua família uma devoção exclusiva ao Senhor dos Exércitos. Então ele ia adorar anualmente, ele estava interessado em dar uma educação espiritual aos seus filhos. Mas Elcana não controlava a rivalidade, a provocação existente entre as suas mulheres. Partia de Penina para Ana. E se para Ana já não era fácil, porque tinha de combater a esterilidade, tudo se agravava, versículo 6, com o comportamento de Penina. Diz o versículo 6, ora, a sua rival. E se ficarmos por aqui, percebemos que elas estavam a rivalizar. Rivalizar, e poderíamos pensar no imediato que era por Elcana, era pelo amor, pela atenção do marido. Mas o versículo 6 continua, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Penina é aqui descrita como a rival, mas uma rival provocadora. Uma rival provocadora ao excesso. E a arma de arremesso era exatamente a esterilidade. O apontar do dedo, tu não consegues ser mãe. O texto menciona, na parte final do versículo 6, que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Isto é, a causa final daquela esterilidade de Ana era Deus. Ao ler estes primeiros 6 versículos, fico a perguntar como se sentiria Ana em cultuar ao Deus que lhe havia impossibilitado de ser mãe. Como estaria o culto, a devoção desta mulher, tirando o contexto de conflito, de provocação diária, mas como estaria esta mulher a servir, a honrar a Deus, sabendo que era o próprio Deus que a impedia
de ser mãe. O problema de Ana não residia na má vontade do marido para a engravidar. O problema de Ana não residia numa lei que permitisse o aborto por questões financeiras. Mas o versículo 6, aliás, é mais do que uma vez que o texto bíblico diz, no versículo 5 também diz, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Há aqui um propósito por parte do autor, do escritor bíblico, em realçar que o controle está nas mãos de Deus. E era esta incapacidade de Ana de engravidar que aumentava a sua angústia. E o versículo 5 e o versículo 6 remetem-nos para a soberania de Deus sobre tudo o que somos, sobre tudo o que nos acontece. Ainda que seja algo doloroso, algo penoso, difícil de aceitar, eu quero desafiar a que cada um de nós, neste domingo, possamos crer que nada escapa ao controle de Deus. Deus tem algo para nos mostrar. Deus tem algo para a nossa vida. Não é para qualquer vida, é para a nossa vida, tal como teve para a vida de Ana. Nós aprendemos com o erro de Penina que não devemos usar as limitações físicas, sejam visíveis ou não, e no caso de Ana não eram visíveis. Não devemos de usar as limitações físicas dos outros para nos destacarmos, para parecer que somos superiores. E não é algo apenas característico da infância ou da adolescência. Penina não era uma menina, era uma mulher. E ela usa a limitação, a impossibilidade de Ana para a provocar. A rivalidade, a provocação não têm lugar na vida daqueles que são mais do que vencedores. E Ana venceu esta provocação excessiva de Penina, arraigada exclusivamente na sua fé, na fé que ela tinha em Deus, não em respostas do mesmo baixo nível de Penina, porque para esta mulher era mais importante confiar em Deus. Para nós, hoje, em fevereiro de 2021, a fé não apenas move montanhas, a fé também vence as provocações. E esta é a primeira aplicação que eu quero deixar para nós nesta manhã. Somos mais do que vencedores no meio de provocações dolorosas, provocações que podem fazer-nos sentir diminuídos, inferiores. Mas, lendo o versículo 8 até ao versículo 11, a vitória de Ana diz-nos no versículo 8, então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E porque está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. A vitória de Ana revela um coração aberto. A Ana era uma mulher triste, e o texto bíblico não omite isto. Ela era uma mulher triste, é uma mulher humilhada por Penina, e ela vivia com esta realidade dentro de casa. Ela não precisava de sair para o trabalho, não necessitava de ir para outros amigos, para outros agregados, para se sentir diminuída, humilhada. Em sua própria casa, ela sentia-se assim. Então ela chora, mas chora com todas as forças, com todo o seu ser. E a oração, Ana ensina-nos, é a ferramenta dos vencedores. Ana manuseou esta ferramenta da oração com mestria. Se olharmos para o versículo 8, Elcana não conseguia perceber a razão pela qual a mulher tanto chorava. Afinal, ele era um bom marido e ele podia dormir descansado. Ele era um sustentador. Ana não tinha de que se queixar, porque tinha a comida. Nos dias de hoje teria a casa, teria a roupa, teria a alimentação, teria todos os cuidados que uma mulher desejaria. E ele pergunta: como é que tu choras? Eu amo-te, eu cuido de ti. Não sou eu, porventura, melhor do que 10 filhos?
Diz-nos mais, no versículo 5, que ele dava, estávamos a ler há pouco, que ele dava uma porção quando ofereceu os sacrifícios pela sua mulher, Penina, e pelos filhos desta, mas por Ana. Ele dava uma porção dobrada, dava uma quantidade dobrada. A vitória de Ana sobre a esterilidade desperta-nos a sensibilidade para o sofrimento alheio. A oração de Ana, esta postura, esta vitória que ela tem, faz despertar em nós esta sensibilidade para quem sofre. Não apenas para o nosso problema, mas para o problema de outro. Não para destacar o que conseguimos fazer por outra pessoa, como Elcana chegou a perguntar, não sou eu melhor do que 10 filhos, mas para estarmos atentos, para conhecermos a realidade dos outros. Para este marido, a tristeza de Ana era compreensível, mas não tanto. Afinal, ele estava lá. Ele amava, ainda que tivesse outra mulher, mas ela sabia que era amada. A exclusividade matrimonial tem esta vantagem, esta boa condição. O amor é direcionado exclusivamente, diretamente para o cônjuge e não há cônjuges no plural. Não há outros homens, não há outras mulheres a receberem o nosso afeto, a nossa atenção, o nosso amor. Elcana revela que está aqui atento à condição de Ana, à situação pela qual ela passa, mas não na sua totalidade. Faltava-lhe um pouco mais de sensibilidade e comunicação. E então são estes dois tópicos que queria abordar convosco nesta manhã. Sensibilidade e comunicação. É importante numa família que exista a sensibilidade para o sofrimento do outro. Há necessidade de que a família comunique, mas comunique verdadeiramente. Olhando nós para o texto, no versículo 10 diz que Ana orou. Ela tinha a sua comunicação com Deus num estado limpo, direto. O versículo 10 diz que ela chorou com amargura de alma, ou seja, Ana não fez uma oração de choro para enganar Deus, para seduzir Deus. Ou seja, ela não fez uma oração de faz de conta, aquelas orações rápidas. Não, ela tem tempo e tem a vontade de derramar todo o seu sofrimento, toda a sua tristeza, como o texto diz, toda a sua amargura. Ana foi sincera, não escondeu que se sentia minimizada, que se sentia humilhada, envergonhada por Penina e disse-o a Deus. Alguns de nós passaram esta semana por momentos difíceis, outros experimentaram vitórias, mas nos momentos difíceis, o que fizemos nós? Fomos sinceros na oração? Fomos sinceros na comunicação? Estivemos sensíveis ao sofrimento dos outros ou ficámos presos no nosso sofrimento, na nossa limitação? Quero desafiar às mulheres, às mães, que o façam como Ana fez. Derramem os vossos sentimentos diante de Deus. Falem com os vossos maridos, falem com os vossos filhos, falem com os vossos pais, com os vossos irmãos, mas falem sobretudo com Deus. Aprendam com o exemplo de Ana. Maridos, aprendam. Pais, irmãos, aprendam que a sensibilidade é importante na vossa casa, na nossa casa. A sensibilidade é importante. E temos a aprender com Ana a usar esta ferramenta que Deus nos dá para desabafar, para chorar. Porque Deus ouve. Porque Deus sabe o que sentem. Deus está atento à condição pela qual estão a passar, pela qual eu estou a passar. Planos, preocupações, alegrias, expectativas, enfim, tudo, mas mesmo tudo, Deus sabe. Façamos da comunicação uma prioridade familiar. Façamos da comunicação e da sensibilidade para a realidade que o outro tem, porque à mesa podemos estar tudo bem, mas sentados a conversar, é possível perceber que o outro está a sofrer. E então aí é importante saber comunicar. É importante falar. E olhando nós para o voto de Ana, para as palavras de Ana no versículo 11, ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e pela sua cabeça não passará navalha. Este voto, este compromisso, estas palavras do versículo 11 são um desafio espiritual para cada mulher, seja mãe ou não, seja casada ou solteira.
É um desafio para todas as mulheres. Porquê? Porque Ana compromete-se a entregar o filho que Deus lhe daria, não para o guardar, mas para que ele sirva a Deus. É um desafio para nós, o versículo 11. Enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto cônjuges, enquanto filhos, podermos dedicar as nossas vidas para o serviço a Deus. A vitória de Ana sobre a esterilidade fez dela uma mulher grata, uma mulher comprometida com Deus, a ponto de entregar a Deus aquele que seria o seu tesouro mais precioso. Já ouvimos muitas vezes que os filhos não são nossos, são de Deus. Mas sabem no que Ana acreditava? Versículo 11. Que Deus era o Senhor do filho que ela ainda não tinha. Não do menino que ela tinha no outro quarto. Não da filha que estava na outra divisória, mas do menino que ela ainda não tinha. Do filho que ela não tinha. Ela acreditava que Deus podia responder à sua petição e que, se ela alcançasse o que tanto desejava, então não ficaria para si aquela bênção, mas que a entregaria ao próprio Deus. Ana compromete-se a fazer do seu filho, aquele que não tem, mas que se Deus lhe desse, este seria um nazireu. Quer isto dizer, um nazireu, alguém totalmente consagrado a Deus. E olhando para o versículo 11, percebemos que esta consagração não seria temporária, mas seria permanente, porque ela diz que aquele filho, que ainda não existia, seria dedicado a Deus por toda a vida. Uma consagração permanente. Não uma questão de meses, de poucos meses ou de algumas semanas, mas Ana está aqui a falar por toda a vida. Há quem diga que talvez Ana estivesse a falar antes de ter o menino. Talvez estas palavras possam ser um excesso, um abuso por parte de quem não sabe o que é ser mãe, de alguém que fala do que não conhece, do que não domina. Mas Ana revela ser mais do que vencedora, porque ela dedica a Deus o que já lhe pertencia. É verdade. Ana entrega a Deus aquilo que já pertencia ao próprio Deus. A vida humana pertence ao Senhor. E Ana, com este voto no versículo 11, confirma esta máxima. Ter um coração aberto é sinónimo de um coração comprometido com Deus, a ponto de entregar a sua vida, a vida da sua família, ao Senhor da vida. E eu quero desafiar a que cada um de nós faça esta oração do versículo 11. Ore desta maneira. Consagre a sua vida, a da sua família, não só daqueles que dependem de si, mas consagre a sua vida, de todos, para que possam, versículo 11, servir a Deus. Eu quero convidar a cada pai, a cada mãe, a dedicar a Deus a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, netos, mas faça-o com sinceridade. Se ainda não é capaz de o fazer, se ainda sente que os filhos são seus, de que a esposa é sua, de que o marido é seu, de que os netos são seus, então eu quero voltar a ler consigo o versículo 11. Eu quero convidá-lo a ler o versículo 11 e a perceber que Ana diz ao Senhor: se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Faça esta oração. Entregue a vida dos seus filhos, a sua família, a sua casa, nas mãos de Deus. Penina, recordamos, utilizava os seus filhos como uma forma de provocação a Ana. Mas Ana fez deste seu único filho, que ainda não tinha, a fonte da sua consagração a Deus. Que diferença entre Penina e Ana. Que diferença de atitude entre uma e outra. E é esta diferença que nós queremos ver nas nossas vidas, nas vidas dos vencedores, não para provocar, não para humilhar, não para ferir os outros, mas para agradar a Deus. E dizia que Ana nos dá uma tremenda lição de fé. A vitória de Ana é uma lição para nós, porque nos convida hoje a fazer esta oração do versículo 11. Não apenas para termos mais crianças quando voltarmos a estar juntos, a fazerem o barulho, o ruído natural que uma criança faz, mas para termos crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais do que vencedores, porque dedicam, consagram a sua vida para servir a Deus. Mas Ana também nos dá uma lição. Versículo 12 até o versículo 17. Ela é mais do que vencedora porque desfaz equívocos. Versículo 12, continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz.
pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ana desfaz equívocos. Eli olha para ela, não ouve a sua voz. Ele percebe que ela está a falar, mas estará ela alcoolizada, e daí que ele a repreenda no versículo 13 e 14. Tu vens para aqui, para o santuário, e vens embriagada. Agora olhamos para a resposta de Ana, e ela desfaz os equívocos. Ela não está tão preocupada com a aparência, com aquilo que possa aparentar ao sacerdote, mas ela está mais interessada em contar o que é. Versículo 15. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana não anda a espalhar por todos os cantos que é uma mulher atribulada, que é humilhada, que é envergonhada por Penina, mas ela, quando está na presença do sacerdote, que pensa que ela está embriagada, ela esclarece. E este é muito bom, é um bom exemplo para nós, um bom estímulo para nós, desfazermos equívocos. Por vezes temos um sorriso muito feliz, mas que esconde uma podridão, uma tristeza. E às vezes há quem diga que determinada pessoa tem uma felicidade, irradia felicidade ao sorrir, e gostamos de ver essa pessoa sorrir, mas não conhecemos a tristeza que lhe vai. A tristeza que lhe vai de manhã até à noite. E é importante nós desfazermos equívocos. É importante nós esclarecermos se estamos realmente felizes ou se estamos mesmo atribulados, pegando nas palavras de Ana. Mas convém estarmos em coerência das nossas palavras. Ana diz no versículo 15: não bebi vinho nem bebida forte. E é bom que nós tenhamos esta postura. Não apenas aparentar. Aliás, há um ditado muito interessante que diz: à mulher de César não basta ser fiel, ela tem de parecer. Sabem que Ana vai mais longe e diz: quem está feliz revela a felicidade. E quem está triste revela essa tristeza. Não mente, não engana, não falsifica a alegria. Ana ensina-nos que a nossa casa, que a nossa família também tem problemas. Recorda-nos que também nós temos tensões, temos discussões, temos frustrações e, por que não dizer mesmo, temos derrotas que tantas vezes nos colocam ao nível em que Ana se sentia naquele momento. Em que ela, versículo 15, ela conta: estou de rastos. Estou de rastos. Ou sou uma mulher atribulada de espírito. É importante nós sabermos por onde vamos e como nós nos portamos. E é importante desfazer equívocos, sobretudo os equívocos espirituais. A nossa família não tem de ser perfeita. Não é. A nossa família não tem de aparentar que tudo vai bem. Sinceridade é o que se requer da nossa casa. É o que se requer dos vencedores, dos mais do que vencedores. E Ana torna-se uma referência não só para as mulheres do século XXI, mas para todas as famílias, de julgarmos sempre pela sinceridade. Ser mais do que vencedor é falar a verdade, é dizer, é esclarecer. E Ana procurou a melhor referência possível, Deus. E quando Eli a avaliou erradamente, ela desfaz aquele equívoco. E agora, olhando para a resposta que Eli lhe dá, depois de esclarecido, versículo 17: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Este homem nem fazia ideia de quão real estas palavras se tornariam na vida de Ana. Este vai em paz, neste caso foi muito mais do que um simples desejo, daqueles que nós dizemos, desejo que sejam todos muito felizes, que sejam muito felizes na vossa vida a dois. Ele tem uma palavra profética para a vida de Ana, quando ele termina dizendo: e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A vitória de Ana não está em Eli, mas está exatamente naquilo que ele disse: o Deus de Israel. E é aqui que eu quero desafiar a que possamos experimentar a vitória. Não no sacerdote, mas no Deus do sacerdote. Não na igreja, mas no Senhor da igreja.
Não porque aquela pessoa da igreja é muito boa e porque me quer bem, porque me ajuda, mas no Deus que está acima daquela família e de todas as famílias da nossa igreja. O Deus de Israel te conceda aquilo que pediste. É Deus que faz de nós mais do que vencedores. É Deus que muda por completo a nossa vida. E é Deus que altera por completo a palavra que ali diz para a mudança que Ana vai experimentar. Permitam-me que vos diga, nem sempre vamos ter as vitórias que Ana teve. Ou seja, a palavra de ali era o mesmo que dizer, vais ser mãe. Vais ser mãe, prepara-te, porque daqui a uns meses vais engravidar e daqui a uns meses vais ter um bebê nos braços. Nem sempre nós vamos ter esta vitória. Nem sempre vamos ter a oração respondida como nós queremos, segundo a nossa vontade. Mas Ana foi uma vencedora, ou permitam, mais do que vencedora, porque ela confiou, ela desabafou, abriu o seu coração a Deus e obteve a graça de se tornar uma vitoriosa. E hoje digo a todos, vá atrás da misericórdia divina, vá atrás da graça, creia nos milagres, creia no Deus dos milagres, creia, viva na esperança de ver um milagre na sua casa. E a nossa igreja experimentou um ano sem passar qualquer problema de infecção no nosso lar. Ficamos um ano a agradecer a Deus, bênção após bênção, quer isto dizer dia após dia, vida após vida. E quando no final do mês passado fomos assolados por aquele surto, a nossa tristeza foi muito forte. Mas quando nós vivemos debaixo da misericórdia divina, quando nós vivemos debaixo da graça de Deus, nós conseguimos vencer. As circunstâncias não nos derrotam. E Ana estava aparentemente derrotada pelas circunstâncias, ao ponto de o sacerdote a considerar alcoolizada. Mas ela não se prostrou. Ela podia ter-se rendido à evidência, aquela evidência que Penina realçava diariamente. Mas vejamos no que ela se tornou. Uma referência de fé, uma referência de oração, uma referência de sinceridade e de vitória. Desafio a que sejamos cada vez mais Anas e cada vez menos Peninas. Que busquemos o Deus dos milagres, o Deus da misericórdia, o Deus que é capaz de mudar tudo. Tanto assim é, versículo 18 até 20, que Ana vê a sua vida completamente alterada. Ao que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. A vitória de Ana é debaixo da graça, é alcançada debaixo da graça. Interessante como aquela palavra do sacerdote tem uma mudança, ocasiona uma mudança completa na vida de Ana. O versículo 18 diz que ela deixou de ter aquele semblante triste, aquele rosto derrotado. Ela acreditou na veracidade, no poder, na veracidade das palavras de Eli e no poder que Deus tinha para alterar a sua vida. Não que Eli tivesse a bênção para liberar, mas porque Ana creu em Deus. E a vida muda quando vivemos debaixo da graça de Deus. E Ana mudou tanto. Diz-nos o texto que ela teve a oportunidade de ser mãe porque o Senhor se lembrou dela. Interessante que Deus se lembra daquela mulher derrotada, daquela mulher estigmatizada por uma rival que não lhe dava descanso. Deus lembrou-se de uma mulher amargurada e sincera, mas lembrou-se de uma mulher crente no poder de Deus. Deus lembra-se mais frequentemente de si do que em relação àquilo que pensa. É verdade. Deus lembra-se de mim mais do que eu penso. Deus lembra-se de si mais do que pensa. Ele ouve a sua petição, Ele ouve a minha oração. E qualquer que seja a natureza. Deus sabe o que me rouba a alegria. Deus sabe o que entristece o seu coração. O que nos faz sentir tantas vezes inferiores, tristes, derrotados. E Deus quer mudar
quer fazer em nós o versículo 18. Deus quer que experimentemos a sua graça, de tal maneira que hoje somos convidados a desabafar. Somos convidados a falar com Deus. Somos convidados a partilhar o mais profundo do nosso sentimento de tristeza, de derrota, de humilhação ou de alegria, mas falar com Deus. Fale tudo e fale da vitória. Experimente a vitória não no sacerdote, não no pastor, não no marido, não na esposa, mas em Deus. Confie na graça de Deus. É pela graça que somos salvos, diz-nos a Bíblia. E é pela graça que vivemos. E é pela graça que nos sentimos felizes com tudo à nossa volta. Porque Deus é misericordioso com as nossas vidas, com as nossas famílias. E temos de dar graças a Deus. Porque temos tanta vitória. Temos tanta vitória para agradecer. Agradecemos porque Ele nos poupou. E lembramos-nos imediatamente do nosso lar. Agradecemos a Deus porque nos tem poupado e lembramos-nos de tantas famílias aqui na nossa igreja que têm sido infectadas e um pouco por toda a parte. Agradecer a Deus, desfrutar da graça, é viver como Ana. Versículo 18, é mudar o semblante, é mudar o rosto, é mudar a motivação, o estado de espírito pela graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma sobre a graça e disserta sobre a graça, é tão bom pensar que cada um de nós está a viver debaixo da graça. É bom consagrar as nossas famílias e viver debaixo da graça de Deus. Olhando nós para estes versículos 21 e 22, vemos que Ana não teve qualquer mérito. E ao contrário do que aconteceu com Raquel ou Sara, ela não elaborou planos, não forçou prazos. Aliás, o texto bíblico tem uma expressão muito, muito importante. E no tempo devido, teve um filho. Foi no tempo devido. E Ana ensina-nos a esperar pelo tempo de Deus. Uma família, uma casa que vence. É uma casa que é sincera. É uma casa que muda. É uma casa que sabe esperar, que confia e desfruta da graça de Deus. Deus lembra-se de si. Deus lembra-se de si. Lembra-se da sua família. Deus sabe as suas preocupações. Deus conhece cada um de nós, tal como conhecia Ana, deste problema de esterilidade, que ela venceu. Venceu debaixo da graça. E é para aí que eu quero que nós caminhemos. Homens e mulheres. Adultos ou crianças. Estudantes, trabalhadores. Nós queremos caminhar debaixo da graça de Deus. Queremos ser transformados, versículo 18. Queremos mudar o nosso semblante derrotado para a alegria que a graça nos dá. Sejamos nós casados, solteiros, estéreis ou férteis, mas somos todos crentes, sujeitos, submissos à graça de Deus. E esta mudança que a graça produziu na vida de Ana foi tão grande porque lhes diz o texto que ela viajou alegre, foi esperançosa para casa e diz-nos no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, versículo 21, que ela teve mais 5 filhos. Também lemos ao longo de todo este livro o ministério de Samuel. E é bom ler o capítulo 1, porque sabemos como tudo começou. Pela graça. Debaixo da graça. Viver debaixo da graça não significa desleixo. Fazer tudo, não importa se está bem ou se está mal feito, com irresponsabilidade à mistura, porque depois Deus corrige. Não. A graça é como Ana nos ensina a viver. Com sinceridade, derramando o coração e permitindo que Deus mude da tristeza para a alegria, para a esperança, para que possamos experimentar a vitória. A vitória de Ana chamou-se Samuel. E ela diz isto mesmo no versículo 22, diz: porque o tenho pedido ao Senhor. A vitória de Ana chamou-se Samuel. E esta mulher foi e é um desafio ao longo das nossas vidas, porque ela nos ensina, em primeiro lugar, a desabafar. Ensina-nos a não pagar com a mesma moeda a quem nos ofende, a quem nos humilha, a quem goza com as nossas limitações. Ana também nos ensina, é um exemplo para nós, porque ela desfaz equívocos. Ela não permite que algumas ideias erradas circulem a seu respeito. Ela é um exemplo,
porque a sinceridade pautou a sua vida. E por fim, ela permitiu que o Espírito Santo mudasse por completo o seu semblante, a sua motivação. Eu quero desafiar a que nós, neste dia 14, possamos alterar o nosso estado de espírito. Para quem está triste, para quem está preocupado, recorde-se da graça de Deus. Permita que o Deus poderoso altere por completo a sua vida. Que esta mensagem que a Bíblia nos dá possa fazer morada em si. Desejo que Deus nos conduza a uma semana de vitória. A uma semana de vitória pela sua graça. Que Deus muito nos abençoe. Em Cristo somos mais do que vencedores e Ele garante-nos não só a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, mas Ele nos garante vitórias diárias na nossa vida sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E mesmo aquilo que nos parece impossível, para Deus nada é impossível e temos a vitória garantida em Jesus. Vitória tenho em Cristo. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu, aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que Ele padeceu morrendo, arrependi-me, aceitei-o como Salvador. Vitória tenho em Cristo, meu Mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus me curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Amei o Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou e deu-me a salvação. Vitória tenho em Cristo, meu Mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Em compaixão amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi do lar glorioso que Jesus meu Rei bondoso preparou nos céus, e um dia ali com Ele habitarei. E no céu de coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, para sempre louvarei. Vitória tenho em Cristo,